Chegou o fim de semana e com carnaval à vista. Muita gente deve pegar a estrada, seja pelo transporte rodoviário ou outros voando com transporte aéreo. E é exatamente esse assunto que a nossa especialista em direito e em defesa do consumidor, Roseli Fernandes, explica para a gente quais são os direitos que o consumidor, a consumidora tem ao adquirir pacotes de viagens ou meio rodoviário ou aéreo no carnaval, no período de carnaval. Roseli Fernandes, bom dia. Bom dia, Patrick. Bom Muito dia a todos obrigado os nossos ouvintes. por sua Eu que presença. agradeço a oportunidade. Aliás, eu quero dizer que aquela última reportagem que a gente fez aqui, aquela última entrevista, tratando sobre bagagens ali sendo cobradas, aquelas bagagens de mão nos aviões, rendeu milhares de visualizações. Pois é, eu fico muito contente, muito feliz, porque isso é sinal de que a nossa voz está tendo eco, não é? Junto aos nossos ouvintes, aos nossos consumidores. Isso é muito bom para esclarecer. E a voz do povo é a voz de Deus, não é, Patrick? Então, a gente unido, nós sempre seremos mais fortes. Muito legal. As operadoras e agências de viagem, elas são responsáveis também pela segurança do cliente. Exato. É isso? Exato. E o cliente, ele sabe disso, sabe dos seus direitos, ou muitos nem sabem? Pois é, nós vivemos num país onde o que mais se tem são leis, legislação, medidas provisórias a qualquer momento, resoluções das agências reguladoras. Isso faz com que muitas coisas sejam modificadas num rápido momento, não é? Mas nós temos nossos direitos, sim, muito embora as agências reguladoras elas não estão nos dando tanta oportunidade para que respeite o direito do consumidor, mas nós temos, sim, resoluções e que nós temos que segui-las. E eu digo sempre que lei não se discute, se cumpre. E o que a gente tiver de fazer, a gente vai fazer. Claro, nós somos um país ordeiro, um país pacífico, e eu digo sempre que o brasileiro ele é atento, sim, mas nós também precisamos sempre estar esclarecendo, informando, porque essa é a nossa principal função. Exato. Bem, o descumprimento de um contrato. O cidadão vai numa empresa aérea ou vai numa empresa de ônibus, ele vai viajar, ele assina lá um contrato e, de repente, tem alguma irregularidade, vamos observar, no voo. Acontece alguma irregularidade no voo. A quem a pessoa deve recorrer naquele momento? Pois é. Se for com relação à parte aérea, nós temos a Agência Nacional de Aviação Civil, que tem os seus postos em cada aeroporto, né? Em todos os aeroportos aqui do nosso Brasil, a agência tem o seu posto. Então, deve recorrer imediatamente à agência para informar o dano que foi causado, nós também temos muitos aeroportos que têm delegacias interativas ali, então nós temos que ter também um BO, porque ocorre muita questão de malas, por isso que é muito bom nós termos sempre a nossa mala identificada, não é? Nós temos atrasos de voos, então quem teve voo atrasado, cancelado, alguma coisa, já, por favor, vá até o balcão da sua companhia aérea, já faça valer os seus direitos na questão, se estiver em trânsito, na questão de hospedagem, acomodação, e a questão também da alimentação. Quem estiver na parte rodoviária indo, né, transporte interestadual, intermunicipal, ou muitas das vezes até internacional, então nós temos a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que daí você tem 3 horas, espera se der atraso, alguma coisa no embarque, se tiver, porventura, então tem até o consumidor até 3 horas para poder fazer valer os seus direitos junto àquela companhia, e também ter aí os seus direitos resguardados no que tange a alimentação, a acomodação, que é a hospedagem, ou então a devolução imediata do valor. No caso da NTT, Patrick, a devolução ela ocorre com 30 dias, podendo ser descontado 5% como uma multazinha, não é? Então, é bom a gente verificar isso, a questão da segurança, a questão da sua mala também nos ônibus, é bom verificar isso, ter sempre essa obrigação em mente, até para nos resguardar.
não é? As agências citadas pela nossa colega aqui, a ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil e a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Essas duas agências são federais e você deve conhecer bem isso aí para poder fazer as denúncias também. Se bem que a ANAC ultimamente está tendendo mais para o lado... A ANAC, em vez de nos proteger, ela está vindo contra o consumidor, contrária, A gente infelizmente. falou isso semana passada, e eu vou aproveitar o gancho, Patrick, que a gente já começou a se mobilizar e a gente já está verificando várias assinaturas e talvez entremos na justiça com relação à cobrança de bagagem de mãos. Isso aí estou te dando em primeira mão. Começamos ontem um grande movimento a nível de Brasil e talvez a gente entre pela Comissão Federal, Comissão Nacional da OAB, com relação à bagagem de mãos, não à cobrança. Quando a senhora fala nós entramos, além da OAB, quem mais? Além da OAB, IDEC, a Proteste, as associações brasileiras que nós temos de donas de casa, enfim, são várias associações do Brasil que se unem, a Procons Brasil também, por meio do seu presidente, que é o Felipe, que é do Procon de Salvador, né, da Bahia, e a gente se une e assinamos uma petição aí junto com a OAB a nível federal, seção federal. O Ministério Público Federal. Ministério Público Federal também entra com a gente. Inclusive, eu quero fazer até uma reverência, porque o Ministério Público Federal, as procuradorias, sempre a gente tem muito apoio, não é? Então, a gente sempre utiliza a parte federal para a gente poder se resguardar também. A expectativa agora é saber se vai dar um resultado que a população quer. Pois é, a expectativa agora a gente faz o seguinte, né, Patrick? A gente joga a bola para a mão do Judiciário. Então, agora a gente quer ver também a participação do Judiciário, porque não basta a gente estar malhando em ferro frio ou então enxugando gelo. A gente precisa da participação do Judiciário. Então, com a vez, o Judiciário. 8h50, e ainda falando sobre essas viagens no período de carnaval, às vezes você observa ali um pacote muito atrativo, muito barato, que você diz assim, nossa, é esse aqui que eu vou curtir esse carnaval agora. É para se desconfiar também? É porque, inclusive, essa pergunta ela é ótima. Por quê? Nós observamos vários pacotes e aí nós temos aqueles folders encantadores. Mas o que acontece? Muitas das vezes, a acomodação é aquele hotel que na foto parece lindo, maravilhoso, um resort maravilhoso, mas quando você chega lá, é um hotel de 1 estrela, de 2 estrelas, ou às vezes nem 2 estrelas. E eu já tive reclamação de pessoa que pensou que estava indo para um resort quando foi parar num motel. Nós tivemos já reclamação, eu já tive reclamação disso. Então, muito cuidado com esses pacotes, chequem o hotel, verifiquem, vá para o Google, procure, faça aí as suas verificações, porque, olha, Patrick, como isso prolifera. Pela internet agora, nesse mundo globalizado, o que a gente recebe de pacotes de ofertas, e eu sou muito cri-cri, o que eu faço? Eu vou procurar o hotel, justamente para verificar. Tu acredita que teve um que eu recebi, o hotel nem existe? Nem existe? Nem existe, porque eu procurei e não existe. Usaram lá uma foto, criaram exatamente, um folder de algo que não existe. Exatamente, de uma coisa que não existe. Então, pessoal, muito cuidado, guardem esses panfletos, porque você precisa também ter documentos para comprovar o que você está alegando. Então, como os órgãos de defesa do consumidor, as comissões, elas são administrativas, então nós precisamos aí, guardem seus panfletos, porque isso também é estelionato, isso é propaganda enganosa, é crime e, no caso, os órgãos de defesa do consumidor têm que atuar junto com as suas delegacias de defesa do consumidor. Não esquecer de guardar essas provas, né? Não pode. Inclusive, para quem está viajando também de ônibus, aproveitando aí o feriadão de carnaval, hoje é sexta-feira gorda, não esquecer de guardar o ticket do bilhete, não é? Porque se alguma coisa acontecer, você também está resguardado para poder reivindicar aí os seus direitos enquanto cidadão consumidor. Muito importante. Agora, a senhora faz
Qual alerta para quem está acompanhando a gente nessa entrevista e diz assim, poxa, eu vou viajar daqui a um pouco mais, final de semana, chegou, passar o carnaval fora. Qual é o outro alerta que a senhora faz ao consumidor para ele ter atenção e não ser prejudicado? Pois é, são tantas dicas, não é, Patrick? Dicas pessoais mesmo, porque quem vai brincar, carnaval é alegria, mas também é respeito. Então, saiba dizer não é não, quando tem que dizer, mas, por favor, não é? Brinque com sabedoria. Então, se você beber, não dirija. Se dirigir, não beba, não é? Como é o jargão, né? Aí fora, mas, por favor, guarde todos os documentos que você tem com relação a pacotes. Fique, se você vai brincar em blocos de folias, fique sempre perto de amigos, cuidado com seus documentos pessoais, se hidrate, tome muita água, né? Isso é fundamental. Olha aí, tem muitas pessoas que estão viajando, ou seja, pela rodoviária, ou seja, pelas companhias aéreas. Por favor, olha a questão da energia da sua casa, desligue o disjuntor, não é? Para que você não tenha aí consumo desnecessário e também até um possível curto-circuito interno. Então, se você está brincando no trio elétrico, cuidado aí, o trio elétrico também, né? Com a fiação, tem altura, então verifique se tem pelo menos 2 metros, que é o que a legislação exige. Nada de jogar também aquelas serpentinas metálicas, já causaram acidente. Pois é, que causam acidente. Então, isso, olha só, nós acabamos de ouvir a entrevista de um bombeiro de um problema que aconteceu lá na Compensa. Na Compensa. Então, isso, Deus o livre guarde, aconteça em blocos, não é? Em foliões aí no meio da rua. Aliás, então, só para colaborar com essa informação, ainda há pouco, a nossa produção entrou em contato com a Defesa Civil do município de Manaus, que informou que daqui a pouquinho, às 9 horas, uma equipe da Defesa Civil Municipal, com o próprio secretário, estarão lá no local onde aconteceu aquele incêndio ontem à noite, que é no bairro Compensa. E lá eles vão fazer todo um levantamento com os familiares, com as pessoas que tiveram alguma parte dos móveis atingidas e aí dar prosseguimento ao trabalho deles por lá. Eu aproveito para agradecer a senhora, Roseli Fernandes, que é nossa especialista em Direito e Defesa do Consumidor, está aqui semanalmente, tocando em assuntos importantes. Muito obrigado. Pois é, eu que agradeço. Essa semana o tema foi mais light, tendo em vista a Sexta-feira Gorda, mas semana que vem a gente vem com um tema muito palpitante e o que estão me pedindo muito é com relação aos planos de saúde. Então, justamente com a relação da terceira idade com os idosos. Então, já vem aumentos aí, que já estamos, os planos de saúde já estão se movimentando, então é bom a gente ficar de olho também nesse assunto. Semana que vem, portanto, mais informações com a nossa especialista em Direito e Defesa do Consumidor. Ó, quando ela fala, as visualizações ultrapassam as casas dos milhares aí. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade.